Conectados com a palavra, que Deus possa nos abençoar nesta oportunidade, mais uma vez, quando aqui queremos refletir um pouco sobre o Salmo 38, tirando algumas conclusões desse Salmo, desse rápido estudo. O Salmo nos mostra que existe dor e sofrimento também na vida daqueles que servem a Deus. A dor e o arrependimento nos impulsionam na direção de Deus, a presença de Deus, ou seja, nos levam para mais perto dele. E o Salmo é de Davi. Davi é um dos personagens bíblicos mais interessantes, talvez mais geniais, e é tido como o homem segundo o coração de Deus, mas apesar disso, ele oscilou entre o bem e o mal, agradando e desagradando a Deus. E Davi desagradou a Deus de forma contundente, mas, e é aí que temos a grande lição a aprender, Davi sempre retornou ao Senhor pela via do arrependimento. Davi pode ser tomado como representante do ser humano comum, que pode se desviar dos caminhos do Senhor, mas por conhecer a verdade, quase de forma automática, retorna arrependido aos braços do Senhor. O Salmo 38, o Salmo em questão, não só retrata algum momento aflitivo na sua vida, mas isso automaticamente revela o pensamento de milhões de pessoas que sofrem questionamentos. Talvez nós estejamos incluídos nesses milhões, sofrem questionamentos enquanto passam sofrimentos profundos no corpo e na alma. E nesse salmo, o rei Davi revela a sua humanidade e dá esperanças a todos os que imaginam que os homens de Deus, as pessoas que servem a Deus, não passam por sofrimentos. Os sintomas de enfermidade que se abateram sobre Davi podem até ter sido usados de forma poética pelo salmista para ilustrar a agonia daqueles que sofrem e agonizam, suplicando o auxílio de Deus. O que podemos aprender ao lermos o Salmo é que Deus ouve a oração do aflito e livra o aflito dos sofrimentos. O momento de enfermidade não deve ser desprezado, pois bem pode ser um tempo de reflexão, bem pode ser um tempo de dependência de Deus, estar na presença de Deus, de contar com a amizade e o carinho dos irmãos no exercício do ministério da misericórdia, quem sabe? Salmo 38, a partir do título encontrado em algumas versões da Bíblia, mostra que a oração traz o ser humano para a lembrança de Deus. Lembrança de Deus. Deus havia esquecido? É claro que não. A palavra não implica em esquecimento, mas sim sugere à mente uma ação decisiva a ser tomada em favor de alguém. Algo como aconteceu com Ana, mãe de Samuel, por exemplo. Conforme o texto que nós lemos lá em 1 Samuel 1,19, diz que o Senhor se lembrou de Ana. Havia esquecido? Não. Mas agora Deus atenderia o seu desejo, o seu anseio. Nem toda doença tem como causa o pecado. No entanto, algumas têm. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo mostra que alguns na igreja em Corinto haviam falhado, participando de uma forma indigna da celebração da ceia memorial, da ceia do Senhor, ou que abusaram do seu significado e estavam ali sob aflição, ou, como já disse alguém, haviam sofrido morte prematura. Quem não distingue ou não reverencia os elementos da ceia, ou mesmo não considera a igreja como o corpo de Cristo, faz mal a si mesmo, traz para si juízo. Isso nós temos em 1 Coríntios 5, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, Atos capítulo 5, de 1 a 11, também Tiago 5, de 13 a 20. São textos que nós não vamos abordar aqui agora, que não é esse momento, mas tratam desse assunto. Portanto, há casos específicos, mas de forma geral, a doença ou o sofrimento não tem como causa o pecado, eventualmente cometido pela pessoa. Parece que a preocupação do salmista é semelhante à da preocupação que geralmente esboçamos. Vão falar de mim. Em vez de restabelecer aquele que caiu, em geral o que acontece, procura-se afundar ainda mais aquela pessoa na lama. Os outros se voltam contra a pessoa faltosa, denegrindo ainda mais a imagem, quando se esquecem totalmente que também são humanos e também sujeitos a falhas. Paulo, na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 1, ele diz:
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Parece que Paulo, nesse texto, acerta a martelada na cabeça do prego. Em algumas versões, temos o termo encaminhar ao invés de restaurar. A pessoa faltosa deve ser tratada assim. O termo grego usado nesse caso é catártizo. Em outros textos da Bíblia nós encontramos esse mesmo termo grego, que se refere, por exemplo, a restaurar ossos quebrados. É também usado no caso quando Jesus se encontra com os seus discípulos que estão consertando as redes, no caso para remendar as redes, também é usado esse mesmo termo. No fundo, o que se quer dizer simplesmente é isso: olha por ti mesmo. Antes de arremessar alguma pedra direcionada ao telhado da casa do vizinho, verifique se o telhado da sua casa não é de vidro, porque pode ser perigoso para você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, pedindo que Deus nos dê uma visão clara daquilo que Ele aguarda e espera de cada um de nós. E que nós possamos, em tempo de aflição, dificuldade, ter certeza de que Deus está ao nosso redor e está conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela experiência vivida por Davi. Muito obrigado pela palavra registrada nas Escrituras e que fala ao nosso coração ainda hoje. Muito obrigado, Deus, que nós podemos olhar por ela e aprender. Que nós possamos continuar buscando. Em nome de Jesus. Amém.